Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 ao 12. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele pudesse nascer cego? E respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: Sou eu sim. E perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? E respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então eu fui, lavei-me e estou vendo. E disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Queridos, a graça, o propósito e a soberania de Deus é o tema dessa mensagem, que nos faz pensar, à luz de um milagre recebido por aquele cego, o quanto o Senhor pensa a nosso respeito, como que o Senhor vê a nossa situação de vida. Basta nós olharmos para o exemplo deste homem que vivia mendigando, marginalizado dentro de uma cultura judaica que naquele tempo estigmatizava as pessoas com deficiência física, com algumas necessidades especiais, como sendo pessoas amaldiçoadas por Deus. E havia dentro da cultura judaica muita pergunta por parte daqueles que não se davam por satisfeito os conceitos culturais. E no judaísmo a cultura ela está muito associada à religião ou à religiosidade. E por isso a vida de alguém como aquele cego era uma vida difícil, porque nos ambientes onde ele poderia buscar o consolo, onde ele poderia buscar o refúgio, que era nos ambientes religiosos, onde as pessoas estavam buscando a Deus, ele era discriminado como sendo uma pessoa amaldiçoada por Deus. No meio da sociedade onde as pessoas trabalhavam, onde as pessoas se relacionavam, ele também não era bem visto, porque tinha suas limitações, e naquele tempo ninguém dava serviço a alguém que não tinha a visão. Mas, num determinado dia, diz o texto que no caminho de Jesus, o Senhor viu um homem cego de nascença. Algumas coisas nos chamam a atenção, porque o fato de Jesus ter visto aquele homem pôde mudar a sua vida. E não só mudou a sua vida, como mudou alguns paradigmas que a sociedade, com os quais a sociedade convivia naqueles dias. E nós entendemos que os milagres de cura que o Senhor Jesus nos fez, nos apresentou, foram milagres que manifestavam a sua graça. O que quer dizer graça? Favor imerecido. Aquele cego não conhecia Jesus, aquele cego não tinha feito nada por Jesus, nem para Jesus, mas recebeu de Jesus aquilo que naquele momento, na sua vida física e material, era o mais esperado por ele, era o mais importante para ele. Então, os milagres de Jesus manifestavam a sua graça. Os milagres de Jesus manifestavam também o seu propósito. Nós precisamos compreender que às vezes as coisas acontecem conosco para que se cumpram o propósito de Deus na nossa vida. Tanto as adversidades, porque Deus permite provações, como também os milagres. E aqui também há uma possibilidade de que o que aconteceu, ou o que veio a acontecer na vida daquele homem, foi para que se cumprisse o propósito de Deus. E uma outra visão que nós podemos ter acerca do milagre ou dos milagres que acontecem
está no campo da soberania de Deus. E às vezes os homens ficam discutindo se são merecedores ou não. Às vezes os homens ficam discutindo o porquê das coisas, mas no campo da soberania divina, não adianta nenhuma discussão. Deus faz porque quer, Deus dá a quem Ele quer, e Deus não deve satisfação a ninguém. Então, o que aconteceu na vida daquele homem? Nós percebemos que foi algo que era natural na vida de Jesus, no ministério de Jesus, porque era propósito de Deus na vida de Jesus, que quando Ele estivesse aqui fisicamente vivendo entre nós, as pessoas enfermas que o procurassem seriam curadas. Se nós olharmos para o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nós vamos ver que os profetas já falavam do Cristo que haveria de curar os enfermos. Isaías diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si também. Se nós olharmos no Evangelho de Mateus, por exemplo, quando já narra o ministério de Jesus aqui na terra, capítulo 4, verso 23, Mateus diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a Bíblia diz que Jesus não fez somente os milagres que foram registrados. Ele fez muito mais milagres em quantidade do que aqueles que foram registrados. Nós podemos perceber que a vinda do Senhor Jesus ao mundo, ou a nós, tinha por significado a manifestação do poder de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus por nossas vidas, não só naquele tempo, mas também nos dias de hoje. E quando nós pensamos que há um Deus que pode todas as coisas, quando nós olhamos que há uma possibilidade de nos relacionarmos com Deus através do Espírito Santo, através de Jesus, porque Ele não só morreu, mas Ele também ressuscitou e Ele está vivo entre nós, nós vamos entender que há muito de Deus que pode ainda acontecer dentro de nós, no meio em que nós vivemos, dentro dos sonhos, dentro dos projetos e dentro dos propósitos que nós às vezes concebemos para a nossa vida aqui. Me chama a atenção o momento em que os discípulos de João Batista foram procurar Jesus, porque João Batista já estava preso nesse momento, e os seus discípulos foram lá, a pedido dele, perguntar se Jesus era o Cristo realmente. E o que significava fazer essa pergunta para alguém? Se ele era o Cristo. A palavra Cristo no grego, Christos, significa o rei ungido, ungido da parte de Deus, que seria o Messias, que os judeus tanto esperavam como sendo o cumprimento da promessa de sua redenção, da mudança eficaz na sua vida. E aí, qual foi a resposta que Jesus deu para os discípulos de João Batista? Ele falou assim: diga ao seu mestre que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo limpos e os surdos já estão ouvindo. Os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo anunciado o evangelho da salvação. Levando essa resposta para João Batista, Jesus tinha certeza de que João Batista haveria de entender que se tratava realmente do Cristo, o prometido de Deus. Agora, irmãos, o que significa o Cristo para nós hoje? Talvez você poderia pensar numa perspectiva pessoal, você, na sua vida. O que significa a presença, por exemplo, do Cristo, o ungido de Deus, o enviado, que tinha um plano, que tinha um propósito, mas dentro dos propósitos que você tem desenvolvido, que você tem criado para a sua vida. O que significa ter um Cristo, alguém da parte de Deus, que tem os propósitos de Deus? Aonde isso se concilia com a sua visão pessoal de vida? Às vezes nós passamos por algumas dificuldades e esse texto que nós lemos narra uma questão de um milagre na área física, a saúde física daquele homem.
Ele tinha uma necessidade especial, ele não via, não tinha uma visão física. Tinha até alguma visão espiritual, poderíamos pensar assim. Mas a visão física ele não tinha. E ele carecia de um milagre de Deus. Quando nós pensamos nas nossas necessidades, muitas vezes nós refletimos na pessoa de Deus e nos relacionamos com Ele dentro de um campo no qual o Senhor é o Deus, é o provedor, atende às nossas necessidades. O Senhor é o Deus que é aquele que luta por nós, que resolve os nossos problemas, os nossos embates, os nossos enfrentamentos. O Senhor é o Deus, a Bíblia chama de Jeová Rafá, o Senhor cura. O Senhor é o Deus que cura, e quando nós estamos enfermos, ou alguém do nosso relacionamento está enfermo, nós normalmente lembramos de Deus. Embora nem todas as vezes a nossa fé se aplica totalmente numa manifestação de Deus. Mas o fato é que nós lembramos de Deus. E na vida daquele homem, houve uma manifestação milagrosa, sobrenatural de Deus, através de Jesus, e ele passou a ver. E foi questionado naquele momento, pela parte dos discípulos de Jesus, em se tratando de um cego de nascença, qual era a origem daquela necessidade que ele tinha no seu físico. Se foi por conta dos pecados do seu pai ou dos seus pais, ou se foi por conta dos seus próprios pecados. E aí nós percebemos que dentro de um contexto religioso judaico, toda enfermidade era tratada como sendo consequência de pecados. Pecados pessoais ou pecados familiares. E aí Jesus dá uma resposta para aqueles homens que já eram seus discípulos, já estavam na sua escola apostólica, dizendo: nem foi ele que pecou, nem foram seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus na sua vida. Então havia um propósito específico de Deus na vida daquele cego, para que por meio do Senhor Jesus ele pudesse conhecer o poder de Deus, a graça de Deus que salva, e pudesse ter sua vida transformada. Da mesma forma que nós hoje, às vezes, passamos por dificuldades, às vezes não chega a ser no campo da saúde nossa, física, ou mental, ou espiritual também. Mas, às vezes, nós passamos por algumas dificuldades e não conseguimos compreender que elas podem ser um propósito de Deus para nós. Mas se alguma enfermidade é propósito de Deus para a nossa vida, esse texto nos mostra que há um propósito superior a esse, que é para que a glória de Deus seja manifesta em nós. E como a glória de Deus há de se manifestar na nossa vida em meio às enfermidades? Por meio da cura. E uma cura que vem por meio da fé. Se for numa outra área da nossa vida, por exemplo, a área sentimental, há muitas pessoas hoje, há muitas famílias hoje sendo bombardeadas com problemas de relacionamentos. Como que a glória de Deus pode ser manifestada nessas famílias? Por meio da restauração de sentimentos, por meio do perdão, por meio da renovação de votos, por exemplo, por meio de uma nova chance. Mas a questão é, irmãos, nós estamos dispostos a vermos a manifestação da glória de Deus nessa área da nossa vida? É muito fácil uma pessoa aceitar a manifestação de Deus na sua vida física, quando, por exemplo, está passando por uma enfermidade. Mas eu tenho visto hoje uma grande dificuldade por parte das pessoas de crerem, de confiarem em Deus, e acreditarem que Deus pode manifestar a sua glória na sua vida no campo dos relacionamentos. Justamente onde se exige a renúncia, onde se exige o perdão, onde se exige a compreensão. Pare e pense um pouquinho sobre isso. No campo da integridade física, o milagre de Deus acontece de forma passiva ao homem. Não há necessidade normalmente de uma renúncia. Nesse texto nós vemos que o cego foi abençoado pelo Senhor Jesus. Então ele que estava cego passou a ver.
Alguma coisa ele teve que fazer, mas não lhe custou tanto, até mesmo porque o conceito de graça envolve o não merecimento de quem recebe. Não há mérito da parte de quem recebe algo pela graça do Senhor. Mas no campo dos relacionamentos, o Senhor Jesus exige de nós humildade, exige de nós uma renúncia, compreensão pelo outro, perdão com relação ao outro. E aí nós começamos a pesar isso numa balança pessoal e começamos a julgar como sendo algo muito pesado, muito caro, muito custoso para nós. Custa muito caro o perdão. Na vida daquele homem, o Senhor manifestou a sua graça, manifestou o seu poder, mas não lhe exigiu praticamente nada. Mas e na sua vida hoje? Há alguns milagres que eu tenho certeza que nós estamos precisando receber da parte do Senhor. Mas em alguns milagres eu quero dizer para os irmãos, o Senhor exige uma coparticipação de cada um de nós. Temos que dar também a nossa parte, a nossa renúncia, um pouco do nosso esforço e sacrifício. Então Jesus vem mudar paradigmas com relação ao conceito de enfermidades e dos milagres que poderiam acontecer. As pessoas associavam enfermidades, doenças, a pecados cometidos, ou pela pessoa própria, ou pelos seus pais. E Jesus diz para os seus discípulos, não foi nem ele que pecou, não foram seus pais, mas foi simplesmente para que a glória de Deus se manifestasse ali. E essa resposta de Jesus, irmãos, nos faz pensar que o mais importante não é a natureza dos nossos problemas, mas aquilo que Deus pode manifestar como obra na nossa vida, a partir dos nossos problemas. Agora, se você começar a entender a sua vida, o momento de vida que você está passando, por esta ótica, tudo pode mudar. Porque talvez seja doloroso o momento que você está convivendo, com o qual você está convivendo, mas se você olhar para ele como sendo uma oportunidade de receber um milagre de Deus, tudo muda. Se você olhar para a circunstância da sua vida hoje como sendo uma oportunidade de você perceber a glória de Deus sendo despejada, sendo manifestada na sua vida, tudo pode mudar. E foi esse o paradigma que o Senhor mudou. Nem toda enfermidade era por conta de pecados, algumas enfermidades aconteciam por propósito de Deus, para que se cumprisse um propósito de Deus, e algumas enfermidades poderiam acontecer de forma natural. Jesus falou que o sol nasce sobre injustos, mas também nasce sobre justos, querendo dizer que nós, como seres humanos, pela nossa natureza humana, física, nós estamos suscetíveis a enfermidades também. Mas nós entendemos que há enfermidades que às vezes são de ordem emocional. E a Bíblia também trata estas enfermidades. E quando eu falei acerca do perdão, falando no campo dos relacionamentos, a ciência hoje atribui as enfermidades emocionais como tendo suas origens nos relacionamentos, a maioria delas. E as enfermidades emocionais podem somatizar, ou seja, elas podem alcançar o seu físico, e aí nós nos deparamos com as doenças psicossomáticas. E por que o perdão é importante nesse momento? Porque o perdão cura relacionamentos. E se cura relacionamentos, vai curar os problemas advindos dos relacionamentos. Na carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, verso 16, ele diz assim, falando sobre cura. Antes ele estava falando sobre a cura física, falando que as pessoas deveriam ir à igreja, pedir aos pastores para orarem por elas. Mas há um momento, no verso 16, capítulo 5, que Tiago fala sobre doenças emocionais. E ele diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros
e orai uns pelos outros para que sejais curados. A culpa que nós devemos confessar uns aos outros, na verdade, é quando nós assumimos uma posição de quem errou com o outro. Existe uma cisão num relacionamento. Da mesma forma que existe cisão no nosso relacionamento com Deus, quando nós pecamos, existe cisão no nosso relacionamento com as pessoas, quando nós erramos com elas. E as maiores feridas são expostas nos relacionamentos das pessoas que mais se amam. Porque as pessoas que nós mais amamos são as pessoas de quem nós mais esperamos receber o bem. São as pessoas de quem nós nunca esperávamos receber o mal, ou sermos, por exemplo, ofendidos. E aí o apóstolo Tiago diz: confessai as culpas, conversem, dialoguem. Não há como resolver um problema emocional sem o diálogo. E se esse diálogo for desenvolvido na presença de Deus, por isso ele diz: e orem uns pelos outros, aí, irmãos, não há como negarmos que Deus manifestará a sua glória também nessas situações. E o que nós podemos tirar de lição é que, independente da origem da enfermidade, do problema que nós estamos passando, nós temos um Deus que é poderoso o suficiente para resolver e para mudar o cenário da nossa vida. Amém? Esse é o Deus que você tem. Esse é o Deus a quem você serve. Me chama a atenção nesse texto, amados, que antes de proceder à cura daquele homem cego, Jesus fala de algumas coisas que não diziam respeito àquele momento em si. E é por isso que eu entendo que todos os milagres que Jesus fez, eles não se limitavam ao campo do milagre em si, sim, traziam muitas lições para dentro do contexto em que o milagre estava acontecendo. E Jesus fala da importância de se fazer a obra de Deus. Olha na sua Bíblia, no verso 4, desse texto de João, capítulo 9. Jesus fala assim, depois de responder que aquela enfermidade não tinha sido causada nem pelo pecado, ou pelos pecados daquele cego, nem pelos pecados do seu pai, mas era que para se manifestasse a glória de Deus. Depois ele diz assim: é necessário que nós façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que Jesus está nos mostrando aqui? Há 3 observações que eu preciso fazer nesse momento. Nesse pequeno verso que Jesus diz, nessa pequena frase que ele fala para os seus discípulos, Jesus estava por fazer o milagre, mas quando ele diz sobre as obras de Deus, ele inclui as outras pessoas. Ele diz assim: é necessário que nós façamos as obras de Deus. É interessante como que ele incluía os seus discípulos, a capacidade de inclusão de Jesus. Isso diz respeito a mim, diz respeito a você. Há coisas que o Senhor quer fazer e Ele vai fazer por si só, mas há coisas que o Senhor quer fazer conosco. Há milagres que o Senhor quer fazer na sua vida, dentro da sua casa, mas Ele quer que você participe. Ele quer que você seja um intercessor. E uma das razões nós encontramos na vontade de Deus de fazer com que a nossa fé se desenvolva. Então é somente nessa perspectiva que nós compreendemos o fato de Jesus ter dito assim: é necessário que nós façamos. Como fazermos? Os discípulos não sabiam o quê, não sabiam como, mas Jesus diz: é necessário que nós façamos. Ele faria o milagre, os discípulos precisariam ter compaixão daquele homem, precisariam interceder por aquele homem. Da mesma forma que eu entendo que há uma grande lição para a igreja hoje, irmãos. Nós precisamos ter compaixão das almas perdidas. Nós precisamos olhar para os enfermos
e sentirmos compaixão. Nós precisamos olhar para as famílias que estão sendo hoje destruídas e termos compaixão. E quando um homem, uma mulher de Deus sentem compaixão, existe algo que nos céus é esperado, a nossa oração, a oração de intercessão. Porque talvez você não saiba como ajudar o teu amigo, o casal que você conhece, por exemplo, a restaurar a sua família. Mas você tem convicção do poder que há no Deus em quem você serve, a quem você serve. Então você ora, você intercede. Há situações, irmãos, de enfermidade, e às vezes essas são muito comuns. Nós não sabemos como ajudar. Eu conheci uma família de médicos e que, em meio à normalidade da vida de todos eles, pai médico, filha médico, genro médico, uma de suas filhas veio a adoecer com uma enfermidade mortal. E aquele homem que era normalmente usado para curar as pessoas, de repente ele vê a sua filha necessitando da cura. E ele não sabia o que fazer, ele não tinha recursos para resolver. A ciência, nos melhores hospitais, não tinha condição. E ele, como médico, teve que se deparar com uma situação de perda familiar que nós consideramos irreparável. Por quê, irmãos? Porque os recursos humanos são esgotáveis, são limitados. Mas quando nós temos um Deus a quem nós servimos, em quem nós confiamos, em quem nós depositamos a nossa esperança, os nossos recursos podem ser limitados, mas nós temos um Deus que torna infinito aquilo que pode acontecer na nossa vida. O Senhor nos inclui nos seus projetos, nós podemos incluir Deus nos nossos propósitos, também nos nossos problemas. Então essa palavra do Senhor Jesus é necessário que nós façamos, é uma palavra inclusiva. Existe uma responsabilidade da nossa parte que é dada por Jesus, mas que também é esperada por Ele a nossa participação. Uma resposta da nossa parte. E às vezes nós estamos inertes, esperando da parte de Deus alguma coisa e nem oramos. Essa experiência vivida por aquele homem cego nos mostra, irmãos, há uma expectativa da parte do Senhor, que nós venhamos a participar das obras que Ele deseja fazer na nossa vida e na vida daqueles que estão ao redor de cada um de nós. Depois, Jesus diz assim: é necessário fazermos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Pense comigo, por que Jesus falou que há um tempo específico para nós fazermos as obras de Deus? A resposta que nós encontramos é que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E se há uma coisa que Deus não deu controle ao homem, é o tempo. O dia que passou, já passou, nós não podemos voltar mais. As oportunidades que já passaram, nós não podemos mais reavê-las, trazermos de volta. Há um filósofo que disse que ninguém bebe a mesma água de um rio. Por quê? Porque a água do rio é corrente. E se ele bebeu agora, mesmo que seja um segundo depois, aquela água que ele bebeu já passou. Mas isso nos faz pensar sobre a nossa limitação com relação ao tempo, mas faz pensar também que há um projeto de Deus, há um propósito de Deus, quando Ele toma nas suas mãos e retém nas suas mãos o tempo para todas as coisas nas nossas vidas. O livro de Eclesiastes, que é um livro de sabedoria, diz lá que há um tempo específico determinado por Deus para todas as coisas. Todas as coisas nas nossas vidas. E é aí que nós nos deparamos com dificuldades como a ansiedade, por exemplo, que às vezes nos faz pecar. Moisés foi um homem que, no início da sua vida, aproximadamente aos 40 anos de idade, sabendo do propósito de Deus, para que ele fosse um libertador do povo hebreu do cativeiro no Egito,
não dominou a sua ansiedade e quis ter o controle do tempo nas suas mãos. E colocou por terra todo um propósito de Deus que envolvia a sua vida. E por conta disso atrasou tudo aquilo que Deus queria fazer com ele e através dele. Eu quero te dizer nesse momento que quando nós sabemos que o controle do tempo está nas mãos de Deus, isso não é motivo para nós desanimarmos, nem tão somente cruzarmos os nossos braços, mas isso é motivo para nós buscarmos mais e intensamente, através do relacionamento com Deus, qual é a vontade de Deus para a nossa vida nesse tempo de hoje que nós estamos vivendo. A grande pergunta é: Senhor, o que tu queres que eu venha fazer hoje? Qual é o teu plano para a minha vida hoje? O que eu preciso mudar hoje? É agora, é o tempo. E normalmente as decisões que mudam a nossa vida são feitas no presente. Não são decisões de futuro, não são decisões previamente planejadas. Todas as vezes que o Senhor Jesus encontrou com alguém, Ele não marcou dia nem hora para fazer o milagre. Ele fez na hora. Da mesma forma que o Senhor nos trata e quer nos tratar assim hoje. Se você está passando por algum momento, alguma circunstância, alguma decisão que você precisa tomar e ainda está inseguro, pergunte a Deus agora: Senhor, o que eu preciso fazer? Qual a orientação que o Senhor tem para mim? É interessante você compreender o coração de Deus nessa perspectiva. Se Ele se apresenta como teu Pai, é porque Ele tem orientações para todos os momentos e circunstâncias da sua vida. Porque Ele não é só Pai, Ele é também o Criador. E o Criador conhece a criatura. Então Jesus fala: olha, existe um tempo para nós fazermos a obra de Deus. E depois ele diz: a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. E na nossa vida existem algumas oportunidades que vêm e não voltam mais. E a pergunta que fica para nós nesse momento, irmãos, é se nós temos de fato nos preocupado em fazer as obras de Deus, na nossa casa, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida, nos lugares onde nós nos relacionamos. Lembra que Jesus falou no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra e a luz desse mundo. E nos assemelha, ele faz comparação da nossa vida pessoal com elementos que fazem diferença. A luz nas trevas, ela faz diferença. O sal, ele faz diferença. Ele dá sabor. A luz dá direção, ela ilumina. Sempre há um desejo da parte de Deus, uma expectativa da parte de Deus, de vermos a nossa vida brilhar, de vermos a nossa vida acrescentando gosto aos ambientes onde nós estamos convivendo. Pense numa coisa: se a tua vida está sendo vivida debaixo da orientação de Deus, até mesmo os ambientes onde você tem vivido, ou seja, as pessoas com quem você tem convivido, os lugares que você tem frequentado, devem ser ambientes e lugares aprovados por Deus. E existe um propósito de Deus que você venha brilhar ali, que você faça a diferença ali. Agora há um detalhe importante: ninguém pode fazer as obras de Deus se não for por meio do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. E há uma passagem no Antigo Testamento, na qual o profeta Ezequiel é levado numa visão por Deus a um vale de ossos secos. E naquele momento, o Senhor faz com que ele tenha uma visão de um mundo perdido, de um mundo já acabado, de pessoas que já não existiam mais. E aí o profeta Ezequiel diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, se referindo ao Espírito Santo, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Um cenário de guerra, pós-guerra, um cenário de destruição, um cenário de morte,
E diz Ezequiel que Deus fez com que ele passasse em volta daqueles ossos, e ele observava que eram muitos ossos, muito numerosos, estavam muito secos, se referindo a um tempo de passado muito grande. Mas aí, na visão espiritual que Deus tinha dado ao profeta, ele pergunta assim: porventura viverão estes ossos, Ezequiel? E ele disse: Senhor, só tu sabes. E Deus disse para aquele homem: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Depois Deus diz: porém em vós o meu Espírito, se referindo ao Espírito Santo, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e eu, o Senhor, o fiz. O que isso significa para nós, irmãos? Quando o Espírito Santo está agindo sobre nossas vidas, não importa o tempo que as coisas se acabaram, não importa o tempo em que as coisas já foram dadas por derrotadas na nossa vida. Os ossos podem ser sequíssimos, mas a promessa de Deus é: se profetizarmos no Espírito de Deus, se agirmos debaixo da potente mão do Espírito Santo de Deus na nossa vida, os ossos poderão ter vida. Aquilo que você já determinou como acabado, por meio do Espírito Santo pode tornar a viver. Isso se aplica ao seu trabalho, à sua vida profissional. Profetiza isso sobre a tua vida. É vontade de Deus que você seja uma pessoa próspera, que você seja uma pessoa feliz, realizada. Se aquilo que você está almejando foi autorizado por Deus, teve a participação de Deus, não desista. No Espírito Santo, você poderá trazer a viver as coisas que já morreram. Não importa o tempo está nas mãos de Deus. E pelo Espírito Santo, até mesmo o tempo pode ser controlado, pode ser mudado, pode ser dominado. Talvez a sua vida esteja passando hoje por uma dificuldade grande. Profetiza pelo Espírito Santo. Existe vida, existe mudança, existe restauração, existe reestruturação. E pelo Espírito Santo isso poderá acontecer na sua vida. Amém? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador, nosso intercessor. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas por último, irmãos, naquele momento em que o Senhor Jesus já tinha deixado esta lição com relação à necessidade de nós nos encontrarmos dentro das obras e dos propósitos de Deus, o Senhor Jesus então olha para aquele homem cego, cospe no chão, faz um lodo com o barro, com a terra, unge os olhos daquele cego e diz assim: vai até o tanque de Siloé e se lava. O homem foi, fez como Jesus falou e voltou vendo. Há algumas peculiaridades associadas a esse milagre, como por exemplo, o lodo que Deus fez, que Jesus fez com a sua própria saliva, ou seja, havia algo de Jesus que estava agora tocando na vida daquele homem. De uma certa forma, Jesus estava presente ali. A especificidade, por exemplo, do local onde aquele homem teria que lavar os seus olhos, Jesus disse para ele: vai até o tanque de Siloé. E no texto, o evangelista diz: olha, Siloé significa enviado. Irmãos, quem era o enviado por Deus? O Cristo, o próprio Jesus. E o que Jesus quis dizer para aquele homem: vai até o tanque de Siloé, ou seja, põe a tua expectativa no tanque, que significa o enviado, ou seja, o enviado sou eu é que vou lavar, eu é que vou te curar. Aquele tanque ficava a uma distância de 1 quilômetro aproximadamente, ficava na região sul de Jerusalém, perto do poço, do túnel, onde havia um poço feito pelo rei Ezequias.
Até chegar àquele tanque, aquele homem passaria por muitos outros tanques. Nós estamos falando de alguém que era cego. E andar 1 quilômetro representava muito para ele. Então nós vemos que o pouco que o Senhor Jesus deixou para que ele participasse do milagre, estava associado à sua fé e à sua obediência, que é pela obediência e pelo sacrifício que nós demonstramos o tamanho da nossa fé. Jesus pediu que ele fosse até aquele tanque especificamente. Ele não poderia enganar Jesus, ele poderia, por exemplo, parar no meio do caminho, lavar em qualquer outro tanque, mas se ele cria no que Jesus estava determinando, ou seja, a obra que Jesus começou a fazer precisava ser terminada e ser concluída da forma como Jesus estava predeterminando. Isso também é didático para a nossa vida, porque às vezes Deus começa a desenvolver algo em nós, ou através de nós, no que diz respeito à nossa família, e nós começamos a ver as coisas dando certo, a mão de Deus pairando sobre nós, a mão de Deus nos direcionando, e de repente nós interferimos. Deus diz: o caminho é esse, agora eu quero que você mexa, por exemplo, no seu coração e perdoa fulano. Você diz: não, essa parte não, Senhor. No meu coração não mexe. Me leva para qualquer outro lugar, mas aqui não. Mas aí não pode. É como se aquele homem, de repente, desistisse de continuar a caminhar e parasse no primeiro poço que ele encontrasse no seu caminho e lavasse seus olhos. O milagre não aconteceria, não se concretizaria na sua vida. Há tantas coisas que Deus nos pede, predetermina na nossa vida, e muitas delas nós não fazemos ao longo da nossa caminhada. E por conta disso não vemos se concretizar o milagre de Deus em nós. Preste atenção nisso. O milagre de Deus na vida daquele homem estava associado à sua obediência, estava associado à sua fé. Aquele homem foi até o tanque de Siloé e voltou enxergando. E finalizando, irmãos, o milagre que Jesus fez na vida daquele homem foi um testemunho vivo para os seus vizinhos, para as pessoas que o conheciam mendigando. Agora olha o que Deus fez na vida daquela pessoa. Encontrou ele como um caco de pessoa, discriminado, marginalizado, sem perspectiva de sonhos. E agora ele era alguém que, dentro da sua cultura, dentro da sociedade na qual ele convivia, era alguém que tinha as mesmas oportunidades das outras pessoas, porque Jesus o encontrou, porque Jesus o transformou. E esse Jesus pode fazer o mesmo por nós hoje, irmãos. Aquele homem teve mais um milagre associado naquela experiência que ele teve com Deus, com Jesus. Às vezes a gente para e pensa somente no milagre da área física, que foi importante. Mas se nós olharmos o restante da história, olharmos os próximos versículos, nós vamos ver que os fariseus, que eram os religiosos daquele tempo, não aceitaram aquele milagre e ficaram indagando acerca de quem foi a pessoa que fez isso com ele. Então perguntaram para ele quem era a pessoa. Ele disse: olha, foi um homem chamado Jesus que me curou. Depois os fariseus chamaram novamente e perguntaram. Ele disse agora: olha, foi um profeta que me curou. Não foi simplesmente um curandeiro, não foi um médico. Depois os fariseus continuaram indagando e ele chegou a uma conclusão com os fariseus, dizendo: olha, o homem que me curou foi um homem sem pecado, porque alguém que tivesse pecado não teria esse poder da parte de Deus para fazer isso comigo. Em quarto lugar, aquele homem teve um crescimento na sua fé, na sua visão de mundo espiritual, quando ele disse que aquele homem era um homem enviado por Deus, porque a Bíblia dizia que se ele não fosse da parte de Deus, se ele não fosse de Deus, ele não poderia fazer o milagre que fez. Ninguém nunca tinha curado um cego de nascença. E depois Jesus se encontra com aquele homem, ele pergunta:
se ele cria no Filho do Homem, ou seja, se referindo ao Messias. Ele abre o seu coração para Jesus e diz assim: quem é, Senhor, esta pessoa para que eu possa crer nele? E Jesus disse para ele assim: você já tem visto esse homem, sou eu que falo contigo. E aquele homem olha para Jesus e diz: Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E naquele momento ele o adorou. Que milagre foi esse que aconteceu na vida daquele homem, irmãos? Ele já tinha recebido o milagre da sua restauração de visão física e material. Mas Jesus estava agora dando uma oportunidade, um crescimento na fé, que seria o segundo milagre na sua vida, que era a restauração da sua visão espiritual, o desenvolvimento da sua visão espiritual. Talvez hoje você não esteja precisando de um milagre na área física, na área material. Talvez você seja uma pessoa que esteja gozando de uma saúde plena. Talvez você não esteja precisando de um milagre na sua vida emocional, na sua vida sentimental, porque na sua família está tudo bem. Talvez na sua vida financeira você esteja gozando de um momento de muita tranquilidade e conforto. E nada aflige sua alma, a sua vida. Mas como anda a sua vida espiritual? Jesus olhou também para a visão espiritual daquele ex-cego e lhe deu a oportunidade de ir crescendo no seu conceito acerca de Jesus e no aprofundamento de quem Jesus era para ele. Na primeira pergunta, ele se refere a Jesus simplesmente como um homem. Na segunda pergunta, ele responde que Jesus era um profeta. Na terceira pergunta, ele conclui que Jesus era um homem sem pecado. Na quarta, ele conclui que Jesus era um homem enviado por Deus, e aí ele faz associação ao tanque no qual ele se lavou, que era o tanque de Siloé, que significava enviado. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus conclui a lição. E ele diz que Jesus era o Filho de Deus. E é nessa hora que nós precisamos crer que o maior milagre que pode acontecer na nossa vida, que é a nossa salvação, a nossa redenção, nosso perdão eterno, só acontece quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e reconhecemos nele o poder para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus.